Boa noite a todos e a todas. A gente está muito feliz de já estar numa caminhada, é o terceiro dia dos nossos encontros teológicos. Nós tivemos no primeiro dia o professor Sérgio Abreu, que veio nos falar sobre o relatório síntese da primeira fase do Sínodo dos bispos sobre sinodalidade. Depois, no segundo dia, veio a professora Ivenise e nos falou das perspectivas para a segunda fase que inicia agora do sínodo em outubro, em Roma. E hoje, a gente agradece já de antemão, o professor Rodineide está conosco, de falar da aplicabilidade da questão da sinodalidade na realidade diocesana. Né? O professor, daqui a pouco eu apresento, e a gente agradece já de antemão a sua boa vontade de estar aqui nos ajudando nessa formação, porque o nosso papel no Centro Diocesano de Formação é também de deixar os alunos par e passo com tudo que, do ponto de vista eclesial, está acontecendo na igreja, e falar de sinodalidade e viver a sinodalidade é algo que é premente na nossa igreja na atualidade, né? Então, vamos começar da melhor forma, que é rezando, né? Eu faço uma pequena oração, apresento o Senhor e a palavra depois eu passo para o Senhor. Então, nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo, que é a oração que está no Vadmecum, que diz assim: aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça não seja lesada por nós, pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos torne parciais, para que sejamos um em vós, e nunca nos separemos da verdade. Nós vô-lo pedimos, a vós que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai, o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Retirei um pequenino trecho que está lá em João, no capítulo 14, versículos de 4 a 7. Então, proclamação do Evangelho segundo João. E para onde? Aí Jesus está numa conversa com os discípulos, principalmente com Tomé, e ele diz assim: para onde vou? Conheceis o caminho, de Jesus. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis o meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a gente possa hoje, com as bênçãos e a iluminação do Espírito, poder entender essa pedagogia do caminho, entender essa questão da sinodalidade, como a gente vai aplicar ela na nossa realidade diocesana. E para isso a gente tem hoje o prazer de ter a companhia e poder, professor Rodinei, trocar sua sabedoria conosco. Professor Rodinei Balbinotti é mestre em educação pela Universidade de Passo Fundo, licenciado em filosofia pela Fundação Educacional de Brusque, Santa Catarina, e em teologia pela ITEPA. Atua nas áreas de educação, né, professor, filosofia e sociologia da educação, além do planejamento estratégico e da metodologia da ação evangelizadora. Peguei esses dados deste livro que nós estamos estudando aqui na Diocese. Excelente o seu livro, viu? Muito bom, Metodologia Pastoral. Se vocês ainda não tiverem, vale a pena adquirir e ler com muito vagar esse livro, que é muito bom esse livro. Eu depois vou tirar uma foto do livro, vou pôr em todos os grupos, viu? Porque vale muito a pena ler esse livro. Então, muito agradecida do senhor ter nos aceito ter vindo ajudar a gente assim nessa formação. Então, a palavra é do senhor. Muito obrigada. Obrigado, Maria Ângela. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui. Sei que vocês estão num processo bonito aí de formação. A Maria Ângela comentou, o Padre Genival já falou
outras oportunidades também. Vocês têm uma organização de formação muito interessante aí na Diocese, aproveitem bem, porque a, a formação é um modo de a gente também se aproximar de uma maneira mais consistente da palavra e da igreja e da própria sinodalidade. Vamos lá, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre vocês estão num movimento interessante também de reflexão em relação à sinodalidade, né? Os dois primeiros ontem, antes de ontem, né? Toda essa reflexão que vai sendo feita aí muito significativa e importante. A professora Maria Ângela escolheu uma passagem do Evangelho que tem um significado sinodal extremamente profundo. E eu gostaria de partir disso, porque vejam só, o Evangelho de João, ele é a gente diz assim, o Evangelho foi o último a ser escrito dos Evangelhos canônicos, né, lá pelo ano 100, né, um pouco antes, um pouco depois, mas é resultado de uma vivência mais profunda da palavra, né, uma vivência mais amadurecida, a gente diz assim. E aí no capítulo 14, quando há já o início aí de uma conversa mais profunda, quando Jesus disse, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Vocês notam que nessa conversa não se diz para onde vai, né? Não se diz para onde vai. Ele só diz que ele é o caminho. E aí está o sentido da sinodalidade. Né? A sinodalidade não é a gente caminhar juntos para ir em determinado lugar. Sinodalidade é um modo de ser igreja que caminha junto. E a igreja nunca chegará a um lugar específico, porque ela é peregrina. Então, a sinodalidade, ela não quer chegar a um lugar território, a um lugar geográfico, ela quer chegar a um lugar teológico, que é o lugar Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que é o caminho, a verdade e a vida. É muito propício esse texto do Evangelho de João, do capítulo 14, porque mostra, de fato, o sentido profundo, talvez bíblico-teológico, da sinodalidade. E quando a gente fala de uma sinodalidade, né, por uma igreja sinodal, é o título aí desse processo formativo que vocês estão fazendo agora, nesses dias, né, e depois comunhão, participação e missão, né, esses aspectos todos aí, eu creio que a igreja diocesana, eu diria assim, a gente já vai aprofundar um pouco isso, mas a partir desse evangelho de João, a sinodalidade diocesana é a sinodalidade da própria igreja, não existe uma sinodalidade, um tipo de sinodalidade da Igreja Universal e um tipo de sinodalidade diocesana. Não é a sinodalidade é um modo de ser, é um espírito que envolve desde a igreja que nós vivemos na relação entre cristãos até... E aí tem as formas de viver, por exemplo, a colegialidade é uma forma de viver a sinodalidade dentro da relação eclesial entre os bispos, arcebispos, papa, né? Então, comunhão, participação e testemunho e testemunho aí vocês colocam aí missão, talvez são uns sinais fortes desse modo de caminhar. Eu fiz uma escolha hoje, como era um grupo, também sabia que era um grupo que se dedica, estuda, e um grupo de lideranças, eu fiz uma escolha hoje de abordar a questão da sinodalidade, aplicabilidade diocesana, mas retomando o sentido teológico, bíblico da sinodalidade. Então, eu vou partir disso, tá? E vou fazer as relações com as questões mais práticas dos processos sinodais, tanto antropológicos, tanto eclesiais, como pastorais e metodológicos, tá? Eu vou apresentar aí a minha tela e a gente vai aprofundando. Eu vou ficar muito feliz se depois vocês tiverem algumas perguntas para me fazer, e a gente vai falar aí uns 40 minutos, um pouquinho mais talvez, e depois a gente aprofunda aí, de acordo com as perguntas que vocês tiverem aí, ou também reflexões, colocações a partir da nossa conversa. Tá? Vocês já estão vendo a minha tela, né? Sim.
Ótimo, tá? Aqui, esse é o título que vocês escolheram, né? Por uma igreja sinodal, então significa que esse processo todo tem uma causa, né? Tem um propósito, né? A gente quer experimentar, experienciar, viver profundamente a sinodalidade eclesial. E as três palavras que vocês colocam como subtítulo, elas são características da sinodalidade eclesial. Então, hoje eu vou tentar trabalhar, assim, a sinodalidade de uma maneira mais ampla, a sinodalidade como graça, que ela é anterior, eu diria assim, a, ela é anterior à sinodalidade eclesial, ela é mais originária, vamos dizer assim, não dá para dizer que é anterior, porque ela está dentro também. Depois a sinodalidade eclesial e a sinodalidade mais ministerial, que aí ela está mais próxima, aquela que está mais próxima de nós. E aí a gente faz essa aplicabilidade diocesana. E partindo disso que foi também já dito aí, e vivenciados nos primeiros 2 dias, e aquilo que está no Evangelho de João, capítulo 14, bem lembrado pela professora Maria Ângela, vejam só, a palavra diocese, ela vem do latim dióceses, que significa um território administrativo. Geralmente, no Império Romano, condizia também com uma cidade e uma região. Mas o termo latino vem do grego, di, dióceses. Vejam só, a palavra dioceses tem casa dentro dela, que é oikos, do grego. E diá no grego tem o sentido de completude, mas não de completude como algo acabado, de completude como algo que se completa. Então, é uma casa onde cabem todas as pessoas e essas pessoas se completam. Olha só que coisa interessante, né? O próprio sentido da palavra diocese é sinodal, porque ela é uma casa onde as pessoas que estão nas relações de comunhão, participação, testemunho e missão, elas constroem essa casa, elas completam essa casa, elas fazem com que essa casa seja uma casa completa, ampla. O Papa Francisco, talvez por conta disso, utilize o termo casa comum para se referir ao nosso planeta, porque ele também, ele sente que tudo está interligado, né? E aí o mantra é muito cantado, né? Tudo está interligado, né? Como se fôssemos um, tudo está interligado nessa casa comum. A diocese é isso, tá? O sentido grego originário da palavra diocese é a casa que interliga as pessoas e cria uma comunhão, participação e testemunho. E como nós somos peregrinos, assim como a igreja, nós somos inconclusos, somos finitos, né? Nós não somos perfeitos, nós estamos em movimento. Então, é à medida que a gente caminha juntos que a gente cria essas relações, a rede de relações que constroem essa casa comum. Olha só, eu resgatei o sentido grego para mostrar o seguinte, que o sentido teológico pastoral de diocese já contempla a dimensão da sinodalidade. E a sinodalidade muito ligada à casa que se organiza, se interliga, se organiza por inter-relações solidárias de comunhão, de participação, testemunha e missão. Vamos ficar com esse sentido. Se vocês olharem para o termo paróicos, que é paróquia, né, que é a forma como as dioceses se organizam também, pastoralmente, a, a, a paróquia tem o mesmo sentido de diocese, porque ela tem oikos também, só que para no grego é próximo, é ao lado. Então, olha só, ela é a casa mais próxima. A igreja como casa, onde as coisas estão interligadas, onde se vive profundamente a comunhão, a participação e o testemunho, mas ela está mais próxima de nós. Então, a dimensão de uma casa onde as coisas se interligam e a gente caminha junto para construir o amor,
forte de Deus é o sentido de sinodalidade que está presente em termos de diocese, em termos de paróicos. Guardar o termo casa, porque ele é muito importante. Eu só trouxe aqui o termo diocese como igreja particular, porque, vejam só, a diocese, e a paróquia, nesse caso, ela é um sinal vivo da nossa igreja universal. Ela não é uma parte, não, na diocese se vive profundamente, porque se ela é uma igreja próxima, né, é uma casa mais próxima da gente, então podemos comparar a nossa casa, a nossa família, a comunidade onde nós vivemos, agora a grande casa comum, assim é um pouco a igreja, é aqui que nós vivemos as nossas relações, mas ela não é uma parte menor da grande, não, aí se vive o sentido pleno da igreja, por isso que o sentido de diocese também, ele tem, o oikos, uma igreja toda, ela é uma igreja completa, né? O diá também significa isso, essa completude, as interrelações que constroem a completude e a plenitude da igreja, se a gente entender o termo plenitude não como perfeição, mas como perfectibilidade. Ou seja, plenitude no sentido que se aí se vive a profundidade, se vive o todo da igreja. A diocese onde se vive o todo da igreja é uma igreja muito mais próxima, né? E aí eu acho que só trazer esse termo que está presente no documento, né? Num documento sobre a sinodalidade na vida e na missão da igreja, que é anterior à convocação do sínodo, né? Que diz que a sinodalidade exprime a figura da igreja que brota do evangelho. Então, já no sentido etimológico originário do termo diocese e paróquia está a sinodalidade, e a sinodalidade como um jeito de caminhar em comunhão, em participação na missão e o testemunho, esses 4 termos, a gente constrói essa sinodalidade à medida que a gente constrói os caminhos em conjunto, né? Lembrar que dentro de sinodalidade tem o odós, que é caminho a ser construído. É aquilo que disse Jesus hoje no Evangelho de João, bem retomado pela Maria Ângela. Para onde eu vou, vocês não sabem vocês já sabem o caminho. Vejam só, vocês já sabem o caminho, mas não é um caminho que leva a algum lugar, um território, um lugar específico geográfico, não. É um caminho que conduz a uma vivência, a uma espiritualidade. A gente poderia dizer assim, é um caminho teologal, é um caminho eclesial, é um caminho de vivência da espiritualidade profunda do Evangelho. Com isso, eu acho que a gente pode mergulhar agora nesse sentido profundo teológico. O que significa esse caminho teologal espiritual, em termos de espiritualidade concreta, encarnada, vivencial? A sinodalidade, sendo um modo de ser de toda a igreja, e quando eu falo de toda a igreja, eu falo da igreja universal, toda ela, mas de toda a nossa igreja, de toda a vivência eclesial na diocese, na paróquia, na comunidade, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. A sinodalidade também, ela se reflete num jeito de a gente entender o mundo e as pessoas. Vocês sabem que a igreja, ela não nasceu porque você queria criar uma instituição, uma casa, uma instituição onde ali se vivesse algumas coisas específicas separadas do mundo. Então, a igreja nasceu, e aí esse é o sentido da eclesialidade, a igreja nasceu para transformar as pessoas, para que as pessoas pudessem transformar o mundo de acordo com o evangelho. E vejam que Jesus, ele não veio para dizer, vou construir agora uma sinagoga e ali, quem entra aqui é que vai viver a vida perfeita. Não, Jesus quer que o mundo seja diferente. Por isso que ele fala em reino. Reino é um conceito, essa palavra que eu vou utilizar agora, entenda-se de uma maneira ampla, né, e não específica. Reino é um conceito político, né, no sentido de ser abrangente, de ser algo do mundo, da cidadania, da vida. Então, a igreja ela não nasce apenas para... Não, aqui
vêm os separados. Não, esse era um modo de ser comunidade dos fariseus que Jesus critica. A igreja nasce para transformar o mundo num lugar em que haja vida em abundância para todos. E a sinodalidade, esse caminhar juntos, pretende concretizar esse grande propósito no processo do caminhar, como uma igreja peregrina. Então, eu quero retomar agora essa dimensão teológica profunda de revelação de igreja, né, da graça sinodal. A gente sempre diz assim, né, que Deus, o Papa Francisco sempre diz isso muito bem, é que Deus dá sempre o primeiro passo, ele diz, né? Deus toma sempre a iniciativa. Então, essa é uma palavra do Papa Francisco. Outra é, Deus é sempre jovem. E por que ele diz essas duas coisas? Primeiro, porque a iniciativa, de fato, é de Deus. Deus está sempre se revelando. Deus nunca se esconde. Embora a gente eclipsize Deus, né? A gente esconde por nosso orgulho, por nossas formas de agir, pelos projetos que são projetos de morte, né? A gente pode eclipsar Deus, mas Deus nunca se esconde. Deus sempre se revela. E como Deus é trindade, ele é um Deus sinodal. Ele é um Deus onde as relações, elas acontecem, elas vivem, de tal modo que as três pessoas, embora sejam três pessoas, elas têm uma única natureza. Então, a Trindade Santa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vivem numa comunicação, como uma comunidade eclesial, como uma sinodalidade perfeita, a gente poderia ser. E é esse Deus, que ele é Trindade, que ele está aberto, ele se revela. Então, se revela o que é o mundo. Ele não se revela a algumas pessoas porque elas têm um título eclesiástico, ou se revela porque eu sou católico. Não, Deus se revela ao mundo. Eu acho que esse é um dado que a gente precisa compreender profundamente. Deus se revela ao mundo, e ele toma iniciativa, ele reconhece as pessoas, ele chama pelo nome, né? Ele se aproxima, ele está sempre aberto, ele está sempre ouvindo, né? Então, Deus se revela e tem uma proposta. Nós, seres humanos, nós nascemos, somos seres de necessidade, seres de transcendência. As necessidades para nós sempre são carências e potencialidades, e por conta disso nós buscamos. Vejam só que nós somos seres de comunidade, nós somos seres de sinodalidade. Nenhum de nós vive sozinho. Para nascer, uma pessoa precisa ter uma comunhão de outras pessoas. E quando a pessoa nasce, para ela ser educada, para sobreviver, para se tornar minimamente humano, ela precisa de outras pessoas. Então, nós somos seres sinodais. Olha a beleza da sinodalidade. Deus é um Deus sinodal. O ser humano é um ser sinodal, porque ele é um ser que precisa caminhar junto com outras pessoas. E quando nós nascemos com necessidades. Eu sempre digo assim, nós temos dois grandes tipos de necessidades. Um tipo é as carências. Então, o que é uma carência? É algo de que nós precisamos para sobreviver, necessitamos. E as carências, geralmente, inicialmente, elas são atendidas por outras pessoas de fora, né? Então, a gente precisa de alimento, nós precisamos de afeto, nós precisamos de acolhida, de carinho, né? Então, as carências é um grande tipo de necessidades. Outro tipo são as potencialidades. É algo que nós podemos realizar se a gente tem as carências atendidas. Então, grandes tipos de necessidades. As necessidades, a gente busca fora de nós a realização das necessidades, tanto potencialidades como carências. Então, quando nos falta algo, a gente busca fora. A criança, o bebê, está faltando alimento, ele chora, a mãe vai lá e o atende. Nós aprendemos a fazer isso de uma outra maneira, depois que crescemos, mas a gente sempre busca satisfazer as necessidades. Então, necessidades é algo que a gente precisa para viver, tanto fisicamente, como espiritualmente, como
mentalmente, como psicologicamente, como eticamente, como moralmente. E para fazer isso, nós sentimos essa carência e essas potencialidades e a gente acaba buscando. Vou dar um exemplo muito prático, né, que eu acho que todos nós vivemos, né? A gente des, sente um desconforto estomacal, isso é uma carência. A gente tem que estar carente de o quê? De saúde. O que, que eu preciso agora? Eu preciso me curar. Eu vou ver o que está acontecendo. Pode ser que comi alguma coisa ruim. Então, eu estou procurando, já estou me fazendo as perguntas para que eu não estou bem aqui. Estou falando de uma necessidade física, mas pode ser uma espiritual, né? Aí, agora eu preciso buscar. Eu busco o quê? Eu vou fazer um chá de boldo. Aí eu faço um chá de boldo, o que, que eu estou fazendo? Buscando. E eu busco sempre do mais próximo ao mais transcendente. Então, as necessidades, elas geram um movimento de busca. No mesmo exemplo, eu tomei o chá de boldo, não deu conta. E ainda eu estou com um problema no estômago. O que, que eu vou fazer? Eu vou à farmácia e vou pegar um pantoprazol. É uma outra saída, um químico, um remédio, vou lá, mas o pantoprazol não deu resultado. O que, que eu vou fazer? Vou marcar uma consulta médica. Notem como a gente vai cada vez mais longe, né? E a gente busca primeiro no que está mais próximo, e a gente vai buscando depois, vejam só, nós buscamos no nosso conhecimento, depois nós buscamos no conhecimento disponível, que não precisa de uma ciência profissional médica, depois a gente busca no médico, aí o médico diz, olha, eu vou precisar fazer exames, vamos fazer uma endoscopia, está buscando mais longe, o próprio médico agora começa a buscar com a gente, e a gente vai e busca, o que a gente está fazendo? Nós estamos num movimento de busca, num movimento de transcendência, e nós fazemos assim em tudo que a gente dos nossos projetos, tanto das nossas carências mais elementares e básicas, até as nossas potencialidades mais elevadas, como é o caso, por exemplo, da busca de uma experiência que nos preencha o sentido da vida. Então, o que a gente está fazendo? Está buscando. Então, olha que coisa maravilhosa. Se de um lado nós temos um Deus sinodal que se abre e quer caminhar junto, de outro, nós somos seres humanos que, por nosso feitio mesmo, por nossa condição humana, a gente também é sinodal, precisa de outros e busca a realização tanto das carências como das potencialidades. O que acontece? Acontece que nessa busca pode haver um encontro das perspectivas. O que é esse encontro? Mas, se nós buscamos e queremos respostas para as nossas necessidades, se Deus se revela e tem uma proposta divina, então as nossas grandes perguntas podem encontrar na proposta de Deus uma possível resposta. Vou continuar com o exemplo que eu estava dando antes, porque eu vejo a sinodalidade, ela é uma experiência profunda, e quando ela se torna, a gente percebe que ela é uma experiência profunda de Deus, a igreja se torna mais palpável, mais viva, mais forte, né? Porque ela vem já de um encontro, o encontro que transforma a minha busca numa busca coletiva. Então, quando a busca é só individual, ela é uma busca ainda muito, eu diria, fechada, né? Então, os dois movimentos, abertura e fechamento. Abertura e fechamento. Deus é sempre aberto. Nós tendemos a nos abrir para buscar atender as nossas necessidades, mas nos fechar quando elas são atendidas. Olha o movimento, tá? Aí, vejam só, quando nessa busca a gente encontra uma proposta de vida, uma proposta que tem um sentido de vida mais profundo, a gente se abre de uma vez. Olha a sinodalidade em termos de abertura. Tá? Vejam só, nós estamos nesse movimento de compreensão agora do exemplo do estômago. O médico fez os exames, fez a endoscopia, aí nos disse o seguinte, eu preciso mandar para fazer uma biópsia, porque encontrei uns nódulozinhos aí, a nossa luz, se ela estava assim, ela começa a se acender, começa a ficar, a gente começa a criar uma preocupação interior. Ou seja, quando a resposta, ela se torna difícil, ou é uma resposta que
nos coloca um problema maior do que atender às nossas necessidades, ou seja, ela acaba fazendo a gente compreender que a nossa necessidade é ainda maior do que a gente imaginava, a luz começa a ficar amarela e aí a gente começa a se preocupar mais. Aí manda, faz uma biópsia, volta, diz, olha, o médico diz, infelizmente, a gente vai precisar tratar. Mas tratar significa, eu estou com um câncer, e o que eu vou fazer agora, né? Vem o desespero. Se a pessoa é uma pessoa que está buscando, vai buscar na medicina, continua na ciência médica. Então, vamos fazer quimioterapia, radioterapia, sessões, todo aquele movimento. E se a pessoa é uma pessoa de fé, ela já faz uma promessa, ela já se apega em Deus, né? Ela já começa a rezar para tentar resolver o seu problema, mas ou seja, ela quer resolver a sua necessidade. Vejam só, a gente mesmo nisso vai buscar, desde o chá de bula, a gente chega agora até na transcendência. Aí o médico faz todos os tratamentos possíveis e a pessoa ainda se sente mal, e aí o médico chama a pessoa e diz, olha, infelizmente a gente fez tudo que a gente podia fazer e não tem mais nada a ser feito. Aí mesmo que se buscava na ciência médica e ela não deu resposta, você já estava buscando na transcendência em Deus, aí é que a gente vai se agarrar mesmo só em Deus. Então, o movimento agora é um movimento de ainda maior transcendência. Daqui a pouco, você volta ao médico, e o médico faz um novo exame e diz, o que aconteceu contigo? Desapareceu tudo. Qual é que é a sensação agora? Né? Você encontrou uma resposta para uma necessidade pessoal, que era a necessidade da saúde, e você disse, só pode ter sido um milagre. Vejam que se essa questão aconteceu mesmo, se esse movimento aconteceu, a pessoa que vive um movimento assim, ela viveu até o momento uma experiência religiosa. O que é uma experiência religiosa? É quando nós somos seres de harmonia, né? Quando seres de cosmos, a gente diz, né? E quando o caos, ele quebra as relações, olha de novo a sinodalidade, quebra as interrelações que nos dão a sensação de cosmos, de harmonia, quando algum tipo de caos quebra, há um rompimento. Uma experiência religiosa, ela tende a religar, por isso que ela é religiosa, é religar. Ela reestabelece a harmonia, ela reestabelece o cosmos dentro do caos. E aí a gente diz, foi um milagre. E aí você vai se tornar eternamente agradecido, porque houve aí uma ação divina, mas você viveu apenas uma experiência religiosa. Você viveu uma experiência de reencontro com a sua harmonia interior. Por que essa experiência ainda não é uma experiência de Deus? Essa é a pergunta. Porque foi uma experiência tão profunda, a gente encontra muitas pessoas de diversas, né? Eu trabalho também com o Santuário Santa Paulina, vocês não imaginam o que a gente encontra na Casa das Graças, ali no santuário, aqui, que é próximo de mim, aqui em Nova Trento, Santa Catarina. Mas são experiências religiosas profundas, porque ainda aí não é uma experiência de Deus. A experiência de Deus, e isso é muito importante para o processo sinodal, a experiência de Deus, ela é sempre uma busca, sim, uma busca de transcendência, mas ela é sempre o entendimento, ela é sempre um encontro com uma proposta divina. Quando você vive essa experiência de proposta e você dá a sua resposta a Deus, ali existe uma experiência de encontro. Eu com o outro, esse outro é Deus. Eu dou a resposta positiva. Então, dessa experiência de Deus, nasce uma missão. Da experiência religiosa, não necessariamente nasce uma missão. Pode nascer uma transformação pessoal, mas pode não nascer uma missão. Quantas pessoas Jesus curou e daí não nasceu uma missão?
Quantas pessoas que não voltaram para agradecer dos 10 leprosos? Um apenas. Né? Esse viveu um encontro com Deus, porque ele não voltou para agradecer, voltou para compor a comunidade. Quando não nasce uma missão, quando a experiência profunda de encontro, dessa experiência religiosa, que também é a experiência de Deus, quando a gente não compreendeu a proposta divina, ou não a escutou, não a entendeu, assim como Moisés, assim como Jeremias, assim como Maria, né, eles foram compreendendo a proposta, e houve ali o nascimento de uma missão, de um fazer algo com os outros e para o mundo. Olha só, que coisa interessante. Isso é missão cristã. Da experiência autêntica, do encontro com Deus, a experiência de Deus, nasce uma missão. E para nós católicos cristãos, essa missão é a missão cristã. Uma pessoa que viveu profundamente uma experiência religiosa, que é uma experiência de Deus também, ela se abre para fazer algo no mundo, para transformar, para colocar sua vida à disposição das outras pessoas. Ou a sinodalidade, ela é um jeito da igreja caminhar, da igreja colocar-se a serviço dos outros, da igreja se colocar a serviço do mundo. Por isso que ela combina muito com uma igreja em saída, com uma igreja missionária, com uma igreja peregrina. A igreja não foi feita para ela mesma, né? A igreja foi feita para uma missão no mundo. A messe é grande e poucos são os operários. Então, vejam só, qual é que é o núcleo dessa missão da igreja no mundo? A grande experiência do encontro com Deus faz com que a gente se coloque a serviço do amor no mundo. Amor que vai ter sempre para nós. Deixa eu ver se eu vou tirar essa barrinha aqui embaixo. Para nós, o amor vai ter sempre uma tríplice dimensão, porque nós somos seres finitos, nós somos seres vulneráveis, sim. Vivemos a incompletude, né? Vivemos a inconclusibilidade humana, seres históricos. Então, ela vai ter o amor é uma tríplice dimensão. Deus é amor pleno, é amor, é a gratuidade total. Nós somos uma mistura de 3 dimensões do amor. O amor eros. O amor eros, ele é uma forma de amor em que vive uma contradição, nós vivemos uma contradição interior, entre a gente ter o prazer em doar-se aos outros, mas ter o prazer também em satisfazer os próprios interesses e necessidades. Olha a nossa dimensão humana da busca pelas necessidades. Então, o eros é sempre esse conflito interior, que todos nós vivemos como seres humanos. E eu tenho que pesar sempre, olha, a sinodalidade como discernimento. Eu preciso pesar sempre entre aquele prazer que a gente sente, aquele amor, vamos usar essa palavra, que a gente sente em a gente se doar, em a gente ajudar, e a gente ser útil, a gente pode dizer assim, para as outras pessoas, mas há também aquele desejo de apossar-se, né? Na dimensão da paixão, esse amor é aquele que se doa, mas ao mesmo tempo quer a posse, né? Ele quer doar-se, mas é que ele quer apossar-se também. Isso é eros, tá? É uma contradição interior. Se a gente começar a trabalhar esse amor, esse eros, essa contradição, esse conflito interior, trabalhá-lo de uma maneira satisfatória, a gente vai abrir as portas para a filia. A filia é aquele amor, filia é a amizade, né? No grego, philos. A filia é um tipo de amor em que o outro começa a ter dignidade. O que é dignidade? Entender que o outro é o outro, ele não é eu mesmo, ele tem pensamentos próprios que podem ser diferentes dos meus e que eu preciso aceitá-lo como outra pessoa, e a gente pode se colocar num movimento agora de diálogo, de caminhar juntos. Então, a gente só caminha juntos quando a gente percebe que somos pessoas diferentes, porque senão não existe junto. Se existe só um que caminha, os outros são pessoas que vão caminhar juntos, não é numa fileira indiana, então que um puxa, os outros repetem o passo. A sinodalidade é um caminhar junto dentro das diferenças, das multiplicidades de pessoas, né? Cada um é um,
Veja se na Trindade cada um é um, na vida, cada pessoa é uma pessoa inédita, diferente, não existe ninguém igual a ninguém, a maravilha da criação. Então, a filia é a abertura, é quando a gente começa a entender que os outros não são a gente mesmo, e eles não estão aí para atender os meus caprichos, eles são outras pessoas, e caminhar junto significa a gente pode construir, respeitando a dignidade de cada um, a singularidade de cada pessoa, a gente pode construir uma vida, um caminhar, uma comunidade, uma igreja, um mundo coletivo juntos. Quando isso começa a acontecer, a gente trabalha bem a filia, a gente se abre também ao ágape. O ágape é uma dimensão do amor em que a gente ajuda, a gente serve sem esperar nada em troca. Então, a missão cristã é uma abertura sinodal, a gente diria assim. É uma abertura sinodal em que ainda não estamos dentro de uma estrutura de igreja. A gente está dentro de um espírito, de um caminho. É o caminho que Jesus aponta no Evangelho. Eu sou o caminho. O que é esse caminho? Não é ainda uma estrutura eclesial, ainda não tem ministério ainda. O que tem é uma abertura enorme, é uma graça de serviço. É aquela vontade de fazer algo em conjunto com outras pessoas para tornar o mundo e a vida melhor. É dentro dessa dimensão da missão, da sinodalidade cristã, que é ainda uma sinodalidade vivida na graça divina, que nasce a sinodalidade agora dentro de uma ideia eclesial. Então, primeiro é uma sinodalidade universal, de graça, que a gente pode chamar aqui de missão cristã, e depois nasce a sinodalidade como uma missão católica, como uma missão eclesial. Então, aqui nasce a igreja. Qual é que são as 3 questões mais fortes da igreja? As pessoas que vivem essa condição do amor, é um amor que sempre se torna visível. São Paulo, ele é muito incisivo nisso, né? Em algumas partes, ele diz que o próprio João, né, que a fé sem obras é morta. Por que se diz isso? Não porque a gente tem que fazer um monte de atividade, não. Ele diz isso porque o amor, ele não é um amor vivido na abstratez, é um amor vivido na concretude. Então, nesse mundo, é um amor vivido dentro desse... Nós estamos neste mundo, nós transformamos este mundo, mas nós não somos deste mundo, significa nós vivemos uma proposta divina dentro deste mundo. É aqui que a gente vive o reino de Deus. Então, a transformação da igreja é um sinal. A dimensão da sinodalidade eclesial agora, ela é um sinal vivo daquele amor profundo que Deus tem para com a humanidade. Aquele encontro de experiência de amor que nós vivemos com Deus, agora a gente quer transformar numa experiência de relação, numa vida eclesial, numa vida de igreja. E vejam que aqui tem uma dimensão eclesial que ainda não é uma dimensão estrutural, institucional. É quando as pessoas se reúnem para participar de uma mesma missão, comungar de uma mesma missão, testemunhar uma mesma missão. Essas 3 palavras são muito significativas e fortes. A gente toma parte em uma missão, significa estamos com outras pessoas para realizar uma missão. Qual é que é a missão fundamental? É amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o primeiro e o mais fundamental. Mas isso tem que se tornar uma concretude. Como é que eu faço isso? Como é que é o amor, então, em relação ao ser humano, aquele amor incondicional, né? Então, eu preciso participar desta obra eclesial, dessa obra de vida. Eu preciso comungar dessa obra também, eu preciso me alimentar dela. Eu preciso testemunhá-la, fazer com que ela saia pelos poros, pela minha vida. Eu ainda não estou dentro de uma instituição, eu estou ainda vivendo uma comunidade de amor. O encontro do amor agora é uma comunidade de amor. É assim que nasce a igreja. É de dentro desta comunidade de amor, dessa sinodalidade eclesial, que nasce a sinodalidade institucional, a gente pode dizer até assim, a sinodalidade ministerial. E o sinal mais forte e vivo da sinodalidade ministerial é o serviço. A palavra ministério significa serviço.
Ora, é aqui que aparece, então, na igreja mais próxima da gente, aquilo que a gente chama de igreja, ela nasce lá do encontro com Deus, né? Ela nasce do encontro com Deus e ali ela é pura graça. Ela não tem ainda sinal institucional. Ela é uma vivência no amor de Deus, na graça, da gratuidade mesmo, no puro dar, né? Jesus fazia, ele não cobrava nada, ele não queria nada em troca ali, ele vivia uma graça divina, profunda. Dentro da sinodalidade eclesial existe o dom. Muitos são os dons, né? Muitos são os dons que Deus nos dá. O que é o dom? É a graça transformada em um modo de ser. É a graça transformada em uma potencialidade de servir, eu diria assim, uma potencialidade de participar, de comungar e de testemunhar. E aqui, na missão, na sinodalidade institucional, ela é a igreja propriamente dita, é quando começa a haver uma organização maior. Aí, então, tem o Papa, o bispo, os arcebispos, uma instituição, ela se organiza para funcionar. Agora, eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte, tá? Onde é que nascem os ministérios? Onde é que nascem os ministérios? Será que, sem esse encontro, essa experiência profunda de Deus, essa sinodalidade humana, antropológica, essa sinodalidade que se vive numa sinodalidade humana, divina, esse encontro, né, entre a necessidade humana e a proposta divina, essa sinodalidade que se encontra agora dentro de uma proposta de vida, uma proposta de mundo, e por isso ela também é uma proposta de economia, ela é uma proposta de política, ela é uma proposta de educação, ela é uma proposta de vida social, ela é uma proposta de família. Olha só, aqui é tudo vivido ainda como graça. Será que o ministério de uma igreja institucional, qualquer um, o de catequista, o de diácono, o de padre, isso teria sentido se não houvesse essa experiência do encontro? Então, a sinodalidade dentro da igreja, desta igreja diocesana, dessa igreja, dessa casa, né, que a gente organiza, onde os dons, onde a graça, onde os serviços estão interligados. Será que esses ministérios, eles teriam sentido se não tivesse essa experiência de encontro fundamental? Sem o amor, sem a participação, sem a comunhão, sem o testemunho? Então, o que seria dos ministérios sem a sinodalidade? Seriam uma espécie de função profissional. Então, os ministérios, eles têm um sentido quando eles estão dentro da ideia de sinodalidade. Aqui, na missão institucional, a gente transforma numa dimensão ainda mais visível o amor, a participação, a comunhão e o testemunho. Agora ele se tornou, eu diria, vamos dizer assim, uma entrega, uma experiência palpável, vivida na catequese, na liturgia, na pastoral, nos movimentos, na própria celebração eucarística, na vivência da comunidade. Então, a sinodalidade, ela compõe, ela é esse jeito de ser igreja que nasce do Evangelho, que se espelha, que se referencia no Evangelho, se referencia na revelação, porque Jesus é o caminho. Né? Então, aí sim tem sentido a gente falar de uma sinodalidade diocesana. Uma sinodalidade diocesana no sentido de a gente viver essa interrelação nesta casa, que a gente pode chamar de Deus agora, a diocese, né? Onde se vive plenamente a sinodalidade. Na interligação, na interrelação entre os ministérios. Mas vejam bem que é preciso que haja como fundamento, como base, como experiência basilar, fundamental, esse encontro da necessidade humana com a proposta divina. Né? Aí sim a gente vai viver com plenitude. Então, resgatando aqui o processo da sinodalidade, onde nós vivemos, existem clamores fortes da realidade. Existe também ali a proposta de Deus que brota ali fortemente do Evangelho para essa realidade.
fazer com que essa necessidade se encontre com a proposta divina é um modo de a gente alimentar a experiência de Deus que torna a sinodalidade uma graça presente no mundo. E aí as pessoas que vivem essa experiência fundamental, elas se transformam, mas elas se tornam também disponíveis. Disponíveis porque a graça, quando ela é vivida e ela é experimentada em profundidade no encontro com Deus, ela nunca se fecha, né? Deus é sempre aberto. Nós nos abrimos para buscar satisfazer as nossas necessidades. Depois, nossa tendência é nos fecharmos. Porém, quando a gente se abre e se encontra com esse Deus que é pura graça e que ele é abertura total, com essa proposta, e a gente compreende, mesmo que não for totalmente, assim como Moisés não entendeu totalmente, Maria não entendeu totalmente, Jeremias foi aprendendo a entender, Paulo era perseguidor e depois foi compreendendo, cada um tem o seu tempo, mas vejam só, todas as pessoas estão sempre em movimento de abrir-se, mas também de fechar-se. Quando encontro com Deus, essa abertura, ela, mesmo que a gente, às vezes, tende a se fechar, a gente sempre permanece aberto. E aí nasce essa missão do amor. O amor é aquilo que mantém as pessoas abertas às outras pessoas. E não as fecha. O amor é aquilo que mantém as pessoas humildes, simples, misericordiosas. Mantém as pessoas com capacidade de perdoar, mesmo que ela tenha sempre há a possibilidade de retornar, mas o amor permite que esse movimento de fechar-se não se complete, sempre mantém aberto. Como o movimento mantém aberto, a gente tende a criar comunhão com outras pessoas, com as quais a gente vive a comunidade eclesial. E depois a gente tem, dentro disso, também essa missão mais institucional, onde vivem-se os ministérios. Isso significa, de outra parte agora, entendendo aqui a missão institucional, que quando, por exemplo, uma parte da organização dos ministérios, ela vive separada da outra, ela acaba, então, não apenas se enfraquecendo, mas ela acaba também fechando-se em si mesma. Olha o movimento de abertura. Então, vejam só, nós temos vários organismos, vários ministérios dentro da igreja diocesana. A partir do momento em que eles vão vivendo a dimensão da sinodalidade, eles vão também abrindo-se uns aos outros. E a gente começa a perceber que é da interligação desses diversos, da cúria com os conselhos, com os ministérios, com os movimentos, com a catequese, com a liturgia, com as pastorais, com as coordenações, e aí poderia citar um monte, de outros ministérios, a diversidade de dons, mas um único é o Espírito, é o Espírito do amor, da participação, da comunhão, do testemunho e do serviço. A sinodalidade diocesana, ela vive dessa interligação. Mas quando um desses aspectos aí, nós vamos aqui, a pastoral não tem nada a ver com ela faz do seu jeito. O jeito da pastoral é o jeito da igreja, é o jeito do amor, é o jeito da participação, da comunhão e do serviço. Mas quando um desses se fecha, quebra o elo de interligação. Então, a sinodalidade é o modo de a gente viver, lembrar do sentido da diócese, oikos. Diocese é uma casa em que os diversos dons, ministérios, serviços estão interligados uns aos outros. E aí a gente caminha, construindo uma experiência de vida, um modo de viver, e não uma instituição, uma estrutura eclesial ou institucional. Não, a gente está aqui para viver profundamente, para mostrar, para testemunhar. A gente poderia dizer assim, para participar, comungar, testemunhar e servir um modelo de vida baseado no amor. Isso é sinodalidade, é quando a gente constrói e começa a fazer as ligações, ligar as perspectivas, os conselhos, os movimentos, os ministérios,
uns aos outros, sem a gente querer viver de maneira isolada. Esse é um desafio, por exemplo, da nossa sinodalidade diocesana. Bem, eu já falei bastante, né, com isso, então eu quero também abrir logo para a gente conversar mais entre nós, para perguntas, e é por isso que a sinodalidade, ela é um processo permanente de abertura e de conversão. O que seria uma conversão sinodal, da qual fala Dom Arnaldo na carta pastoral, lá na página 31, né? E aí ele diz, somos todos e todas chamados a uma verdadeira conversão sinodal. Conversão sinodal é a gente viver e compreender profundamente este processo da experiência de Deus. Deus é sinodal, nós, seres humanos, somos sinodais porque não fomos feitos para viver isoladamente. Aliás, quem quiser viver isoladamente não vai se desumanizar. E todos os processos de desumanização são aqueles que fazem com que o ser humano deixe de pensar nas outras pessoas, né? Então, a sinodalidade, por outro lado, é esse movimento de busca de caminhar juntos, e ela nasce já do coração da experiência de Deus. E quando ela dá o passo, quando a gente vive esse gosto do encontro com Deus, a gente, em nós, gera uma abertura que a gente, mesmo que a gente queira, a gente não consegue mais fechar. Quando a gente trabalha essa abertura, e aí é São Paulo que diz isso aos Filipenses, né? O hino da Kenosis, né? Quando ele diz assim, ele era igual a Deus, não considerou isso, e aí todo esse movimento, vejo, de rebaixamento, a gente diz, de esvaziamento, todo movimento de esvaziamento é um movimento por opção do verbo, por opção de Jesus. Ele era Deus, não considerou, observem o hino, e as opções que ele vai fazendo de abertura é por conta de si mesmo. Então, Deus não vai nos obrigar a nada, é nós que vamos fazer as nossas escolhas. Mas vejam que quanto mais a gente se abre, em vez de a gente se esvaziar no sentido de a gente se sentir vazio, o esvaziamento é um movimento paradoxal, porque, e eu acho que a sinodalidade tem um pouco isso também, porque às vezes a gente pensa assim, que se a gente se abrir para o outro, a gente vai perder, né? E é o contrário, né? Quanto mais a gente se abre, mais a gente ganha, ganhar no sentido humano de realização. A sinodalidade, ela tem um pouco essa ideia também. Quanto mais a gente se abre, mais plenamente realizado a gente se sente, né? Perceba que quando a gente faz uma boa ação, a gente se esvazia um pouquinho do nosso orgulho e a gente se abre para outras pessoas, a gente parece que a vida fica mais leve para a gente, né? A gente se sente melhor, né? Imagine viver num estado de graça como esse. Então, a sinodalidade, ela quer gerar abertura para gerar relações e interligações, tudo está interligado, né? E nesse movimento, gerar um processo de realização. A kenosis é um processo de escolha própria, de abertura, mas veja que quando ele está, assim, na mais profunda miséria humana, daí o hino começa um movimento diz assim, por isso Deus o sobreexaltou. É por isso, ou seja, por essas escolhas, pela forma de abertura, de esvaziamento, de doação, de comunhão, de testemunho, de serviço, quanto mais a igreja servir, quanto mais a igreja ela se esvaziar de si mesma no sentido institucional, quando ela mais se tornar uma igreja em saída, quando ela mais viver profundamente o evangelho, mais sinodal ela será, mais igreja ela será, mais eclesial ela será, mais uma igreja graça, espírito, né, aquilo que a própria Lumen Gentium fala, né, de uma igreja que é a igreja espelho, né, uma igreja que reflete o amor de Deus. A sinodalidade, portanto, é um movimento de abertura, de graça, e aí os ministérios precisam fazer esse mesmo movimento. Uma pastoral, um ministério, um movimento, uma comunidade específica, não é para fechar assim, é para abrir, tá? É para gerar
um movimento de abertura. Tem uma imagem bonita no Evangelho que diz que a lâmpada não foi feita para a gente colocar embaixo de uma mesa, né? Mas colocar no alto para que ele ilumine todo mundo. Ora, se a gente é uma luz para o mundo, vós sois sal da terra e luz do mundo, se somos luz do mundo, para que a gente se fecha em nós mesmos? Não é para a gente se abrir? Para ser uma presença de vida no mundo? Ou quando a gente se fecha, a gente pensa que é perfeito, a gente quer viver separado. Não, a sinodalidade quer abrir, quer que a graça que a gente viva, que o dom que a gente tem, o serviço, a potencialidade de vida que a gente gera dentro de uma pastoral, dentro de um movimento, dentro de uma comunidade, ela quer fazer com que todos possam viver essa graça. Por isso que ela é um movimento de abertura, é um movimento de missionariedade, é um movimento de interligação, nunca de fechar-se. Amor abre, né? O ódio fecha. A paz abre, a guerra fecha. Né? Então, esse movimento da sinodalidade é um movimento de a gente, como Maria, quebrar o vidro do perfume caríssimo para que esse perfume se espalhe por toda a casa. Né? Lá no Evangelho de João, isso está muito presente, um pouco antes no capítulo 12, né? No capítulo 13, eu acho, um pouco antes desse trecho que a Maria Ângela leu. E São João, na carta aos Coríntios, eu acho que é na segunda carta, capítulo 2, ou na primeira, capítulo 2, ele diz, o conhecimento de Deus que se espalha por toda a parte. Né? Então, a graça de que as pastorais sejam o perfume, né, de Deus que se espalhe por toda a parte. A sinodalidade, a gente poderia dizer, é quebrar o frasco, para que o perfume do amor, da participação, da comunhão, dos testemunhos do serviço, ela se espalhe por toda a casa, diocese, diaoikos, a casa diocesana, a casa paroquial, a casa diocesana, mas a casa significa também o mundo, a grande casa comum. Então, vejam aí a beleza que é esse processo sinodal, ligado a essa dimensão da teologia da graça, da teologia da revelação e de uma eclesiologia, a gente poderia dizer assim, ligada à dimensão da eclesialidade, por uma igreja sinodal, né? Comunhão, participação e missão. E a gente poderia colocar aqui também, né, a palavra testemunho, que para nós significa, né, vem da palavra originária martiria, né, é testemunho. Beleza, povo de Deus? Então, beleza, maravilha, maravilha. Obrigada, professor. Eu acho assim, a fala do senhor veio coroar tudo, o caminho que a gente fez esses dias. Foi muito bom, maravilha, muito obrigada. Gente, aproveite a oportunidade de fazer pergunta. Eu vi que já tem uma pergunta no chat do Jacinto. Eu vou começar pela sua, viu, Jacinto? O Jacinto falou o seguinte, professor: os movimentos da igreja têm que levar o olhar da diocese com os cuidados da igreja num servir pastoral. Igreja de saída num trabalho em prol dos mais humildes. Ele fez esse comentário, talvez pensando como age hoje os movimentos um pouco na nossa realidade eclesial. Uhum, uhum. O próprio São Paulo dizia, né, que na igreja há a multiplicidade de dons, né? Não há uma única forma de viver essa experiência de comunhão, de participação do testemunho. Há várias formas. A questão é que essas formas, esses serviços, a gente poderia dizer, dentro da igreja, precisam estar em comunhão com a igreja. Comungar significa a gente estar ligado, interligado. E aí eu sempre digo assim, a igreja ela não existe se não existe a experiência fundamental do encontro com Deus. Se não há amor aí,
pode existir uma instituição, mas pode não existir a igreja. Isso vale para todas as organizações da igreja, pastorais, movimentos, órgãos, conselhos, vale para tudo. Né? Então, de fato, é um cuidado que a gente precisa ter, que ninguém está, eu dizia, todos nós temos, como é que é aquele movimento, né? A gente quer satisfazer as nossas próprias necessidades. Quando a gente cria dentro de uma pastoral, por exemplo, ela tem um propósito específico. Às vezes ela pensa que ela foi feita só para isso, não, aquele propósito está ligado a um propósito maior, que é o propósito da igreja, que é o propósito do evangelho. A igreja ela existe para evangelizar. Se ela perder isso, ela perdeu a sua essência. Aí ela vive sobre si mesma. Então ela não é mais igreja, ela é uma instituição. Eu vi que tem uma outra pergunta aí, eu estou com esse chat aberto aqui. Eu acho que está falando da experiência de Deus, quando a pergunta é se essa experiência gera uma missão imediata ou requer um amadurecimento. É uma boa pergunta, viu, Marcos? O que acontece, tá? Também não existe uma única uma fórmula, né? Bom, vivi a experiência e se você notar o próprio movimento de Jesus, muitos que Jesus chama não seguem Jesus imediatamente, mas depois eles acabam seguindo. A própria Maria fez um monte de pergunta para o anjo para depois ela poder dar o seu sim. E vejam só, o Evangelho da Anunciação ainda diz o seguinte: e ela guardava muita coisa em seu coração. O que ela guardava em seu coração eram perguntas, né? A gente não precisa ter tudo claro, né? Eu tenho plena certeza. A plena certeza pode ser um problema. A gente precisa ter bastante dúvida, ter bastante questionamento e manter esses questionamentos vivos. A abertura, ela não gera certezas, tá? Ela gera perguntas, questionamentos, mas ela tem dentro dela a experiência. E aí eu acho que Santo Agostinho, ele é muito, para nós seria uma referência interessantíssima, né? Porque vejam só, Agostinho, ele buscou, quando ele viveu a experiência, ele mesmo diz nas Confissões que embora ele viva, ele é muito paulino nesse sentido, né? Embora ele diga, eu vivi essa experiência, para mim, interiormente eu tenho muito presente, mas quando eu tento viver isso, as coisas passam pelos dedos, né? Então, às vezes, nós temos também uma fé interior, mas, porém, quando a gente vai transformar isso numa experiência de vida, num testemunho que pode ser visível, a gente não dá conta. Né? Então, por isso que a ajuda das outras pessoas, essa dimensão da sinodalidade, de a gente viver em comunhão com outras pessoas, ela é um processo da igreja que não apenas, ele é evangelizador por si mesmo. Tem uma outra pergunta no chat da Lenícia Rosa. Ela diz assim: eu entendi que acho que todos nós temos que se conscientizar que somos o corpo e Jesus é a cabeça. Sendo assim, todos os órgãos são importantes e um depende do outro para manter-se na graça da missão. Esses todos, acho que ela quis dizer todas as pastorais, têm que se conscientizar, né? Isso é uma imagem de São Paulo, né? São Paulo, no Carta aos Romanos, a Carta aos Coríntios, ele chega a dizer: a mão não pode dizer corpo eu não sou. Ele está dizendo o seguinte, né? Que não tem como você se independentizar e dizer, não, aqui eu é que sou a verdade. Não, a mão não pode dizer o corpo eu não sou. E em outra parte ele diz que aquelas partes que a gente acha que são mais indignas é que a gente cobre com maior dignidade, né? Então, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a igreja ela é um local onde as pessoas elas vivem uma profunda comunhão de misericórdia, e ela é um lugar onde as pessoas também se curam, é um lugar onde as pessoas conseguem fazer um caminho de vida, conseguem se perdoar, conseguem também, às vezes, dizer, expressar
as suas vulnerabilidades e misérias, né? Eu acho que é esse espaço que a igreja precisa, quando ela é uma igreja aberta, que pretende irradiar a sua luz para o mundo, não significa que ela tem a chave, a verdade de tudo, não significa que ela quer, de fato, viver um compromisso de vida. A intencionalidade de que a vida seja para todos e abundante para todos, ela é evangélica. Então, como a gente vai fazer isso é uma coisa que a gente precisa conversar e discutir com outras pessoas. Quando a gente perdeu essa intencionalidade, então a gente perdeu a essência do evangelho. Ou seja, quando a gente defende que a vida tem que ser em abundância só para alguns, isso não é evangelho, né? E aí a igreja deixa de ser igreja também. É isso aí. Eu vi que. Vou ver se tem mais alguma coisa lá no chat. Se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão aí e faz, gente. Aproveita a oportunidade. Fala, Sérgio. Primeiro, agradeço o professor Rodinei, né? Ele apresentou para nós um itinerário de sinodalidade a partir da experiência, né? Do encontro que é pessoal, encontro que é comunitário também, né? E uma frase me tocou muito, quando você disse, os ministérios devem estar dentro do sentido da sinodalidade. Ai, caramba, como isso é legal, mas como está distante. Como, infelizmente, nós ainda fazemos a experiência dos ministérios, e alguns mais que outros, como status, como poder, e menos como serviço. Então, você deixa para nós esse desafio. É claro que não tem respostas, né? Ou, aliás, até tem, mas não são tão simples, né? E não dá para simplificá-las. Mas você deixa para nós esse desafio, acho que primeiro de como que a gente sai das gavetas. Eu sempre, quando trabalho falando de pastoral, eu falo, nas nossas comunidades nós somos arquivo, né? Onde cada pastoral está numa gaveta e a gente não tem uma interlocução, a gente não dialoga, a gente não se abre. Então, acho que uma coisa seria começar por aí, né? Desconstruir estas gavetas. Mas, por exemplo, pensando nos ministérios ordenados, meu Jesus, eu acho que é uma longa estrada e que implica nisso que Dom Arnaldo também coloca na sua carta pastoral, que é a dimensão da formação. Então, essa formação para que, de fato, a gente possa assumir os nossos ministérios nessa perspectiva da sinodalidade. E aí a gente tem que avançar muito. Eu acho que você deixa esses desafios muito postos para nós. Muito obrigado, viu? E, Sérgio, às vezes elas estão no arquivo e as pessoas fecham e cada um fica com uma chave. É preciso pegar, abrir e jogar a chave fora. Jogar fora. Nada chaveado, né? Nada chaveado. Isso. Excelente essa visualização. O Luiz Henrique também quer fazer uma pergunta. Fala, Luiz. Boa noite, professor. Obrigado pela explanação, muito bacana. Nesse sentido, pensando em Brasil, o que a gente tem de outras dioceses que talvez estejam mais avançadas e que poderiam servir já como um exemplo, até tentando conectar com a pergunta do professor Sérgio, também o que a gente já poderia pegar de dioceses que já estão implementando isso e que a gente pode falar, pô, aqui são bons exemplos, ou até outros que a gente fala assim, esse caminho aqui não dá para a gente ir porque não deu certo. É difícil você falar assim de uma... Porque, como diz o Sérgio, né, hoje a gente tem... Eu conhecia várias dioceses que tinham um movimento muito interessante, porém, com as mudanças que vão acontecendo, acaba gerando certos influxos, né? Mas, por exemplo, vou citar uma diocese onde eu vivi a minha vida toda, né? Até pouco tempo, que é a Diocese de Chapecó, né? Por exemplo, lá tem ministério, tem uma pastoral muito interessante, uma organização pastoral muito interessante, com conselhos de pastoral nas comunidades, com ministros e ministras da palavra, né? Por exemplo, tem
não tem diáconos como tem na diocese aí, mas os ministros da palavra celebram cultos, né? Culto da palavra, distribui a Eucaristia nos domingos, né? Então, aí tem uma experiência muito, muito interessante. Diocese de Santa Maria também, que é no Rio Grande do Sul, eu sinto ali uma presença bem interessante. A Diocese de São Félix, né? Que aí viveu muito tempo, né, o Dom Pedro, também aí é talvez um exemplo muito mais missionário daí, né? Um missionário de sinodalidade, né? Então, eu diria assim, eu acho que tem bons exemplos, né? E eu até diria assim, esse processo todo que a Diocese de Jundiaí está fazendo, eu acho que é uma luz muito interessante, sabe? Porque aí há uma possibilidade de gerar uma experiência, ou de gerar, diria assim, de expandir uma experiência de sinodalidade, porque há muitas, essa experiência mesma de vocês, eles de terem diversos grupos de formação de leigos, eu acho que é esplêndida, sabe? A Diocese de Chapecó, que eu citei no início, tinha teologia para leigos, e eram cursos de 3 anos, sabe? Reunia lideranças em núcleos regionais, eu acho que foi mais de 1.500 pessoas que viveram esse processo todo de formação, né? Então, as experiências de sinodalidade, elas existem e dá para buscar, sabe? Talvez pela próprio Dom Arnaldo tenha mais conhecimento hoje, né, disso, mas eu diria assim, a experiência que vocês estão vivendo na Diocese de Jundiaí, eu acho que é uma luz que pode se tornar também luz para outras dioceses, se vocês aprofundarem ainda mais a sinodalidade que vocês têm e abrirem novas possibilidades e novos caminhos, porque eu acho que há uma abertura para isso, tá? Do próprio, que vem do próprio bispo, né? Uhum. Obrigado. Mais alguém quer aproveitar? Eu vi que o professor Iveni está conosco. Fala, Francisco. Estou. Está com o microfone fechado, Francisco. Francisco, abre o microfone, por favor. Aí. Opa, maravilha, desculpa. Em primeiríssimo lugar, me desculpe o atraso de hoje, atrasildo, eu fui atrasildo, cheguei com mais de 1 hora de atraso. Mas, professor Rondinei, foi um prazer em conhecê-lo. O pouco que eu aprendi com o senhor agora me auxiliou muito. Consegui, inclusive, copiar o fluxograma que ficou aí exposto aí na tela bastante, né? Para mim ter uma noção de como foi mais ou menos. Eu estava no trânsito, infelizmente, e hoje a coisa desandou. Mas esse terceiro dia, né, e inclusive que nós estamos encerrando, deu para mim aprender muita coisa e principalmente resumir aí na importante missão, né, de sermos missionários da Igreja de Cristo, né, e levar a palavra, divulgar o Evangelho, para que nós possamos manter um Brasil cristão, né, e conseguirmos mudar um pouco o panorama atual da nossa religião, né, a visão que temos que ter de Cristo e do que é ser igreja, né, do que é ser missão. Muito bacana, eu agradeço demais a vocês por ter participado, mais uma vez, desculpe esse atraso, né, uma boa noite a todos aí, foi muito bom para mim, viu? Ok, tá certo. Mais alguém quer colocar alguma questão? Se ninguém vai falar, então deixa eu cumprimentar o professor. Pois não, Ivani. Boa noite, Rodinei. Eu não o conhecia, sabia o seu nome já, mas obrigada pela colaboração. E a sua explanação, a sua reflexão sobre teologia da graça, sobre uma antropologia teológica, e até em função do Deus da revelação, eu queria complementar a ideia de formação, já que eu vi que o seu currículo, você tem a ideia institucional, filosofia da educação, e está ligado à metodologia no processo formativo, que é o nosso trabalho. Eu queria dicas, na verdade, sobre o que o Sérgio até também apontou. Ai, que desafio que nós temos na formação. E a formação ministerial hoje
Eu falo de uma visão ampla, aberta, atual. Eu não estou falando só de formar seminaristas para ministérios ordenados, não. Além do ministério ordenado, para todas as pessoas batizadas e batizados que estão abertas à formação de qualidade. Como que você vê, quais dicas você daria com o uso da inteligência artificial e das tecnologias no processo formativo no Brasil hoje, onde nós temos pessoas que estão conosco nas universidades, nas faculdades de teologia ou nos cursos nossos de formação do laicato e fazem cursos paralelos online com outros grupos que distorcem a teologia. Como você vê isso? Você tem algum conhecimento de experiências aí no Sul? Eu já ouvi dizer que Santa Catarina, acho que eu ouvi dizer assim, do lado mesmo de Chapecó, uma vez eu conversei com o Dom Severino e ele estava me falando de algumas experiências boas que tem por aí. Quais dicas você daria para a gente driblar um pouco esse problema que é a formação paralela? E que não é exatamente, que precisamos da instituição, ela não é institucional, não é aprovada pelas dioceses, mas elas ganham adeptos e têm credibilidade, até muitas vezes para discurso de ódio, que as pessoas não... Sabe, então acho isso tão difícil, e é um desafio imenso na escolha até dos docentes. Quais dicas você daria? Bom, essa é uma questão, é um problema generalizado, eu diria, Ivenice, né? Até porque, assim, a internet, ela abriu as portas para o mundo, mas ela abriu as portas para aquelas pessoas que querem fechar as portas do mundo para outras. Ou seja, ela abriu as pessoas para serem influenciadas por diversos grupos, né? E como a inteligência artificial hoje ela é utilizada, ela ainda paga, né? As plataformas digitais, elas são pagas, e hoje tem grandes grupos econômicos que estão interessados a um tipo de pensamento. O que acontece? Você produz um determinado conteúdo, né, e esse conteúdo, às vezes, ele é um conteúdo falso, né? E aí você paga para que as plataformas divulguem o mais possível, né? Tem 2 livros que eu estou lendo, né? Um se chama Máquina do Caos e outro se chama Algoritmos de Destruição em Massa. Eles mostram como esse mundo das plataformas digitais, eles estão formando as pessoas. E de que modo estão formados. Agora, como a gente pode fazer frente a isso, né? Eu acho que o primeiro aspecto que, para mim, é fundamental e importante é que a gente precisa tornar as nossas experiências de encontro, desde a família, a comunidade, a catequese, tudo que a gente faz na igreja, a gente tem que tornar essas experiências significativas. Os nossos encontros têm que ser experiências. E aí o La Roça, né, o Jorge La Roça, que é um pedagogo espanhol, ele diz que uma experiência é aquilo que nos toca, que nos acontece, e não aquilo que toca, que acontece, não, é uma experiência aquilo que toca em nós, no nosso interior. Então, o que está acontecendo? Quando a gente está diante de uma plataforma digital, a gente não está vivendo uma experiência, a gente está sendo apenas atingido por ela, né? Então, se as nossas pastorais, a catequese principalmente, ela for de fato uma experiência significativa, então ela não pode mais ser transmissiva, ela tem que ser uma experiência vivida, sentida pelas crianças, pelos adolescentes. Falo isso da catequese, mas se estende a todas as outras pastorais. Precisa ser uma experiência forte de encontro para que as pessoas criem ali o mínimo de critérios de discernimento para poder depois discernir diante de uma notícia, por exemplo, de uma plataforma digital. Então, eu acho que o principal ponto aqui é transformar os nossos meios de relações dentro da igreja em experiências profundas. Não dá mais, no início, a
a Maria Ângela dizia, né, que tem que ter formação, né, a pastoral uma vez se fazia com boa vontade, hoje a pastoral precisa fazer com profundidade, precisa fazer com, a gente aqui no sul diz assim, tem que ter café no bule, né, a gente precisa ter, tem que ter fundamento, você precisa ser uma pessoa muito, muito bem preparada para conduzir processos pastorais, né, porque a autoridade pode chegar a bater na mesa, né? Mas aí chega o cara lá da plataforma e leva embora o teu filho, leva embora as crianças, leva até o adulto, né? Coopta o cara para discursos de ódio, por exemplo, né? Que é o contrário do que é o evangelho, né? As notícias falsas, né? O pior de tudo isso é que fazem isso em nome da verdade, né? Então, eu acho que vejam só o tamanho do desafio que nós temos hoje na igreja, né? Estamos diante de um mundo que paga para as plataformas para elas mentirem e distribuir discursos de ódio. E a gente precisa, do outro lado, viver agora. Mas vejam, às vezes as nossas experiências de igreja elas são muito superficiais. E elas são muito ainda baseadas na autoridade. Uma pessoa fala lá, transmite, e as outras pessoas têm que escutar. Não, ou a gente transforma a nossa catequese em experiências de encontro com Deus, e aí eu diria assim, experiências vividas mesmo, no contato com as pessoas, especialmente os mais pobres, para que as pessoas sintam, elas vivam, elas encarnem, ou a igreja vai ser um lugar onde as pessoas vão apenas para visitar, dar um oi, quanto mais longe. Então, a igreja, aquela conversão sinodal que pede Dom Arnaldo, ela é uma coisa seríssima, sabe? Na educação, eu trabalho muito com escolas, né? Na verdade, o meu trabalho maior é com redes católicas, né? E a gente diz assim, o único lugar hoje em que as crianças têm para viver encontros, relações pessoais e experiências de encontros profundos entre pessoas, às vezes é a escola. Porque quando estão em casa, os pais colocam as crianças na frente do celular, até para fazer as suas coisas. Então, se você vai ao shopping ou vai em qualquer lugar, um restaurante, onde as crianças estão com os pais? Estão com os pais, mas não estão com os pais. Elas estão com as plataformas digitais. Então, a escola e a catequese, talvez, e a igreja ainda sejam os locais onde as pessoas têm espaço, ou deveriam ter, de viver relações pessoais. Diante de relações digitais, a gente tem que reforçar o encontro pessoal. E às vezes não se faz isso porque dá conflito, porque tem que trabalhar, mas reforçar esse encontro com as pessoas, né? Vai numa creche, numa escola de educação infantil para ver como as crianças elas vão interagindo. Ali não tem problema, nenhuma critica a outra porque ela tem uma cor diferente, nenhuma critica a outra porque ela é de outra religião, né? As crianças não têm problema de discurso de ódio, né? Porque elas elas enxergam as outras como outras pessoas. Elas vão crescendo e vão tendo essas ideias de preconceito, às vezes, porque a sociedade trabalha muito isso. Então, é um desafio grandíssimo, né? Acho que não há uma resposta, a única questão que a gente percebe é que, quanto mais experiências profundas de relações pessoais, presenciais, encarnadas, melhor para a formação das pessoas. Nós estamos, o nosso tempo já está quase acabando. O Marcos fez 2 perguntas no chat. Talvez eu faça essas 2 perguntas e a gente vai ter que, infelizmente, encerrando. Seria possível se a gente pudesse ficar mais tempo. O Marcos faz a seguinte pergunta, 2 perguntas. Qual é a responsabilidade e de que forma os movimentos dentro da igreja devem atuar dentro da sinodalidade em nível de paróquia? E aí ele faz um outro comentário, que ele ouviu hoje um professor de ciência das religiões dizer que o confronto entre igreja e ciência, a igreja está perdendo. Como reagir a esse fato, né? Em relação à primeira pergunta, a responsabilidade, aí, eu penso assim, o primeiro ponto é que tudo que tem dentro de uma paróquia que pertence à igreja aí precisa se sentir igreja, parte.
seja movimento, seja pastoral. Então, é preciso que componha a comunhão da igreja. Claro que pode ter pensamentos diferentes, mas aí, os pensamentos diferentes, eles precisam ser equalizados dentro de uma mesma comunhão eclesial. Então, para atuar, não dá para entender um movimento fora da organização da igreja. Precisa estar na comunidade, precisa estar na paróquia, precisa estar na diocese. Então, quando existe alguma coisa fora disso, então aí existe uma igreja à parte. Eu acho que esse é o ponto. Sobre o segundo item, a igreja sempre foi, talvez, a que mais incentivou a ciência. Se vocês já ouviram falar de um camarada chamado Nicolau Copérnico, ele escreveu, no século XVI, um livro chamado A Revolução dos Corpos Celestes, que mostrou que o Sol, a Terra que girava em torno do Sol, ele era um monge. E se tinha dentro da estrutura da igreja um laboratório. Então, não há uma contradição entre igreja e ciência. O Vaticano hoje tem um dos maiores laboratórios que existem no mundo, tá? Então, a igreja e a ciência são coisas que se interligam, que se completam, eu diria assim. A igreja utiliza da ciência e muito. Agora, a gente poderia dizer assim, existem formas de pensar dentro da igreja que como existe na sociedade também, que a gente chama de negacionismo, né? Negacionismo teológico, né? Negacionismo científico também, né? Que negam, de alguma maneira, a ciência, mas negam a ciência teológica também, não só a ciência pura, né? Então, isso eu acho que faz parte de um movimento obscurantista que a gente vive no mundo hoje, que tem um propósito específico e que a gente precisa ficar bastante alerta, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, não sei ali, mas aqui em Santa Catarina, na região onde eu vivo aqui, que é a região do litoral, Blumenau, né? Eu estou em Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau, perto de Florianópolis, aqui é tudo um cinturão, em 130 quilômetros. Está dando um surto de sarna. Sarna? Sarna humana. Nossa. E vocês sabem por quê? Porque muitas pessoas não se vacinaram. A questão da antivacina não pegou só na Covid. Muitas pessoas deixaram de se vacinar por tudo. Está dando um surto de sarna. Né? Então, desinformação. E aí, claro, é uma questão de saúde pública já. Vejam só como é uma questão interessante essa que a Evenícia dizia antes, né? Existem determinadas ideias que as pessoas, elas compram e elas pensam que isso agora é a verdade, e elas se fixam nisso. E acabam negando a ciência, nega a igreja, nega a teologia, nega tudo, né? Porque elas estão amarradas numa verdade que não existe, né? Infelizmente é isso, tá? Então, diria assim, a igreja, ela faz-se ajudar pela ciência. Ela precisa da ciência. E aí, talvez, o autor que mais fez isso, e que é um dos camaradas aí bastante lidos, hoje ainda, recuperado, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um cara que dialogou com a ciência, né? E aí ele dizia, tem uma frase do Tomás de Aquino que eu gosto muito, que eu sempre digo, né? Ele dizia assim, pensar dói. Essa é uma frase de Tomás de Aquino, pensar dói. Né? Pensar dói de fato, né? A ciência que pensa dói. Existe uma ciência hoje que está a serviço também da morte, né? Então, a gente tem que dialogar com a ciência, a gente tem que discutir com a ciência de uma maneira crítica. Nossa referência sempre vai ser evangelho. Aquilo que potencializa e defende a vida, sendo na ciência, na política, na economia, é isso que a gente tem que apoiar. Aquilo que minimiza e atrapalha a vida, é isso que a gente tem que combater. É isso aí.
Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Falta, já até acabou, passou 3 minutinhos. Eu agradeço, professor, imensamente, em nome do Centro Diocesano de Formação. Padre Genival, quer dizer alguma palavra? Fique à vontade. E agradeço os alunos também pela frequência e pela participação, e principalmente todos os assessores que tiveram conosco todos os dias, mesmo que não era no seu dia, a Ivenise, o Sérgio. Então, foi muito, muito frutuoso esses 3 encontros, e agradeço demais a disponibilidade dos assessores e a participação de cada um aqui, né? Eu fico, como coordenadora pedagógica do centro, muito feliz, que eu acho que foram 3 dias muito frutuosos, muito proveitosos, e agradeço profundamente todos vocês. Padre Genival? Eu quero agradecer a todos mesmo, parabéns a todos que falaram esses 3 dias, foi ótimo, maravilhoso, maravilhoso. O que acontece é uma questão que eu falo sempre assim, de entender a proposta cristã. E a maior parte não entende, tem que entender com o coração. Então, quando eu escuto o Rodinei falando sobre sinodalidade, que escutei várias vezes, toda vez ele fala sinodalidade, eu lembro o cristianismo, que é a mesma coisa. Tá certo? Que eu sempre prego, anuncio, falo aquela coisa toda. Mas acontece que a maioria não entende a proposta. Na verdade, a religiosidade é outra coisa, não entende. Os próprios padres, muitos padres não entendem. Então, temos uma certa dificuldade. Quer dizer, como é que a gente vai anunciar uma coisa se quem está anunciando não está entendendo a proposta? Não pensa no reino de Deus, não pensa em algo diferente, não pensa no todo, toda essa proposta dele, que fala de diocese, paróquia, todas as ideias colocadas aqui hoje, Na minha cabeça está claro. Conforme ele ia falando, para mim está claro, não precisa dizer nada. Até brinca uma pessoa aqui, não precisa falar de sinodalidade comigo, já está claro a ideia, só pôr em prática fazer. Mas para muita gente não está nada claro e pensa o contrário, pensa diferente e ainda quer pôr uma cristandade, Para muitas pessoas ainda hoje o reino de Deus vai acontecer aqui na Terra. Vejo muitos colegas pregando um pouco assim. Então eu vejo essa dificuldade. Queria fazer um pouco essa colocação, Então é isso, mas agradeço muito, as ideias são maravilhosas, muito obrigado a todos, Os 3 falaram muito bem, está tudo tão claro. Então, quero dar parabéns a todos e agradecer a todos que têm falado e que têm participado aqui também. Eu acho que a gente tem que agradecer, que nós pensamos juntos essa temática nas reuniões de coordenação, e a efetividade disso foi tão maravilhosa que realmente a gente fica com o coração bastante ardendo, E é só o começo. Uma pessoa perguntou, é só o começo, a gente tem que falar disso, se debruçar sobre isso, porque a sinodalidade também é um processo, Então tem essas mentes e corações com dificuldade para entender e para botar em prática, mas o papel nosso de formação é esse, Todos nós que estamos aqui na formação é de continuar nesse caminho, trazendo as novidades, dando abertura para conversar sobre isso e nos encontrando. Então, eu agradeço profundamente, professor, muito obrigada. Evenise, muito obrigada. Sérgio, muito obrigada. E todos vocês que estiveram conosco esses 3 dias. Então, muito bom, muito bom. Abraço, pessoal. Muito bom. Tudo bom. Boa continuidade aí nas... Muito obrigada. Então, que a gente vá em paz e que a gente se encontre, alunos, por aí, Isso. É isso aí. Um abraço grande a todos. Que Deus nos fortaleça na nossa caminhada e que o Espírito Santo sempre guie os nossos passos, Amém. Amém.